Sejam todos bem-vindos à nossa live Ministério Missão Betel. É sempre um prazer tê-los em nossa companhia. Na live de hoje nós vamos ministrar uma mensagem que tem como tema Encontrando Paz nas Tribulações. Leremos um texto no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Glória ao nome de Jesus. Enquanto você convida os seus amigos para participar da nossa live, nós queremos dizer que é um prazer poder compartilhar uma porção da palavra de Deus. Estamos chegando ao final de mais um ano e creio que Deus tem algo ainda reservado para falar ao nosso coração. Compartilhe a nossa live e convide seus amigos de perto e de longe para meditarmos na palavra de Deus. Há um hino cuja poesia sacra diz: Não há porta fechada para Deus não abrir, não há nada difícil para Deus não fazer, não existe promessa para Deus não cumprir. Meu irmão pode crer, se Deus abre uma porta, ninguém vai fechar. Se Deus quer, quem é o homem para impedir? Ele tem os seus planos e marcou um encontro contigo aqui. Creia nisso. Deus, ele tem uma palavra para o nosso coração. Carta à igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Capítulo 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da grande provação que adivinha sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Curva a tua cabeça, nós vamos orar a Deus, agradecendo pela leitura da sua palavra. Pai eterno, Deus bendito, tu és aquele que tens as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Fala ao nosso coração nessa ocasião, Senhor. Ministra ao coração dos teus filhos que estão ouvindo a tua palavra. A tua palavra é poderosa, viva e eficaz. Faz uma coisa nova, Senhor. Visita aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sobrecarregados. Senhor, que essa palavra ela seja uma palavra de restauração e de libertação para muitas vidas. Envia a tua palavra que cura, que restaura, que salva. Faz isso para a glória e louvor do teu santo nome. E você diz amém. Glória a Deus. Está conosco nossa irmã Mércia Lira, também a irmã Verônica Leite. Compartilha a nossa live. Irmã Marilane Sena. É sempre um prazer tê-las em nossa companhia. O texto escolhido foi Apocalipse, capítulo 3, verso 8 e 9. Sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. O apóstolo João, ele foi uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. Dedicado, ele conquistou lugar entre os discípulos mais íntimos de Jesus. Flexível, João permitiu que Jesus o transformasse de filho do trovão em apóstolo do amor. Produtivo, João escreveu um evangelho, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Já idoso, João se viu exilado na ilha de Patmos, onde recebeu uma revelação de consolo para as igrejas atribuladas da Ásia Menor. Na verdade, a visão acabou trazendo conforto para o próprio apóstolo, que também estava sendo perseguido. A promessa que Deus fez ao apóstolo João tem aplicação para a nossa vida? Sim. E é isso que aprendemos com esse texto do livro de Apocalipse. Tal como João e seus contemporâneos, descobrimos que
é possível encontrar paz nas tribulações. Encontramos paz nas tribulações quando lembramos que Jesus nos conhece. É o que nós lemos no versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis uma verdade maravilhosa. Talvez não sejamos populares na terra, mas nos tornamos famosos no céu. O cristão mais humilde não é uma pessoa estranha para Jesus. Jesus declarou: conheço as tuas obras. E ele disse também: sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nada do que João e os seus irmãos estavam fazendo, experimentando ou passava despercebido dos olhos de Jesus. Ele conhece você. Jesus, ele conhece as tuas obras. Ele vê tudo o que nós fazemos e não deixa o nosso esforço sem recompensa. Não desanime quando se deparar com a ingratidão de algumas pessoas que você tem socorrido, ajudado. Não desista quando as tribulações parecerem insignificantes, sem sentido, quando as tribulações parecerem desnecessárias. Lembre-se que Deus está observando para retribuir cada um segundo as suas obras. No livro de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 22, versículo 12, está escrito: eis que o Senhor Deus virá e diante de si o seu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus, ele conhece as tuas obras e não somente isso. Jesus conhece a nossa pouca força. O Senhor conhece os nossos limites. E ele não permitirá que enfrentemos provação acima daquilo que podemos suportar. Sei da tua pouca força. Glória ao nome de Jesus. Quem tem pouca força depende de Jesus. Deus, ele prometeu socorrer os seus filhos que clamassem a ele nos momentos de provação, de adversidade. Como lemos no Salmo 46, ele diz: eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Glória ao nome de Jesus. É uma promessa maravilhosa de Cristo. Ele prometeu nos socorrer no momento de tribulação, de sofrimento, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Não dormirá o guarda de Israel. Creia que Deus, ele conhece as tuas obras e que ele tem poder para te socorrer. Aleluia! O salmista diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Jesus, ele conhece a tua pouca força. Quem tem pouca força depende de Deus. Ele conhece também a tua fidelidade. Ele conhece a nossa fidelidade. Ele sabe o preço que você tem pago para guardar a sua palavra, para não negar o seu nome. Às vezes a nossa fé custa um preço alto, porém nada se compara ao preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Por isso nós temos que continuar testemunhando. Quando nos lembramos que Cristo nos conhece, experimentamos paz em meio às tribulações, às provações que temos enfrentado. Receba em nome de Jesus paz. Jesus, ele tem paz para você, mesmo enfrentando provações e lutas. Aleluia! Não se esqueça, você pertence ao ciclo exclusivo dos amigos de Jesus. Nenhum outro privilégio se compara a isso. Não se esqueça. Ele te conhece. Ele conhece as tuas obras. Aleluia! Ele conhece a tua fidelidade. Diante de ti eu pus uma porta aberta. Encontre paz em meio às tribulações, lembrando-se que Jesus, ele tem posto diante de você uma porta aberta.
eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Jesus afirmou isso para que soubessem que existem caminhos desimpedidos diante de nós. Em 2 Samuel 22:33 está escrito: Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e é Ele perfeitamente quem desembaraça os meus caminhos. Uma porta aberta, foi essa a promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia, que estava enfrentando um momento de grande perseguição nos dias do apóstolo João. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 96 depois de Cristo, quando João estava exilado na ilha de Patmos, junto ao mar Egeu, em circunstância muito adversa. O nosso amado apóstolo estava preso, exilado por ordem do imperador Domiciliano. Domiciliano era filho do imperador Vespasiano e ele havia declarado uma grande perseguição aos cristãos da igreja primitiva. João ele escreveu o livro de Apocalipse com o propósito de fortalecer a fé dos cristãos do primeiro século. Mas esse texto que nós lemos, de Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, endereçado à igreja de Filadélfia, também serve de consolo para nós, quando enfrentarmos momentos de provação e de tribulação. Nós devemos encontrar paz em meio às tribulações, porque Jesus, ele nos conhece. E não somente isso, ele colocou diante de você uma porta aberta. Amém. Porta aberta fala de oportunidade. Aleluia. A igreja de Filadélfia ia levar a palavra de Deus na Ásia Menor. Hoje, esse local é a Turquia. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela alcançou o mundo inteiro. Porta aberta fala de oportunidade. Creia, acredite que Deus vai abrir, oportunidades para você nesse ano que se aproxima. Aleluia. Nós passamos por um momento muito difícil em 2021. Percas, mortes, angústia, tristeza. Algumas pessoas passaram noites, muito difíceis, desertos. Mas Jesus, ele está conosco. Aleluia. Ele é o Deus poderoso que não abandona os seus. E ele prometeu estar com você, mesmo em meio às provações da vida, assim como ele esteve com João na ilha de Patmos. Diante de ti eu pus uma porta aberta. Porta aberta fala de oportunidade. Alguém disse que o sucesso é o encontro do preparo com a oportunidade. Se prepare, persevere, persista. Creia que Jesus, ele vai trazer, essa oportunidade que você tanto almeja. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus vai te dar oportunidades tanto na sua obra como na vida secular. Aproveite esse tempo, de final de ano para buscar um pouco mais ao Senhor, para ler a sua palavra, para oferecer a Deus sacrifícios de louvor. E no início do ano vindouro, faça um curso online. Você pode se preparar para as novas oportunidades que vão surgir, que virão ao teu encontro. Creia que Deus ele está desembaraçando os teus caminhos. Eu creio que portas estão sendo abertas pelo poder da promessa de Jesus. Diante de ti eu pus uma porta aberta. Sim, Jesus. Lá no livro de João, capítulo 10, verso 9, Jesus disse: eu sou a porta. Jó disse: trema eu diante de uma grande multidão, desprezo da família me apavore, mas que eu me cale e não saia da porta. Permaneça na porta. Jesus vai operar milagres na tua vida. Aleluia, nos dias do profeta Eliseu, uma mulher em crise buscou socorro, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele teme ao Senhor. E o profeta disse: declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem senão um pouquinho de azeite na botija. E ele disse: vai, chama os teus filhos, ordena que ele vá pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, não poucas. E a Bíblia diz que os filhos da viúva fizeram como o profeta havia ordenado, e entrando no quarto, fecharam a porta e passaram a orar com a sua mãe. E a Bíblia diz: estando as portas fechadas, Deus operou um grande milagre. Glória. O céu não está em crise. Não existe terreno infrutífero quando é Deus quem planta os seus céus. Aleluia.
Creia que mesmo com as portas fechadas, Deus tem poder para operar milagres. Creia que Jesus ele já abriu uma porta diante de você. Amém, Jesus. Assim como João haveria de alcançar a vitória, apesar das perseguições, nós também podemos estar certos de que Deus nos conduzirá em triunfo. Ele tem um caminho certo, ele tem um caminho no deserto. Ele trabalha para aquele que nele espera. Jesus ele havia estabelecido à nossa frente um caminho seguro. Para fazer isso, ele entregou a sua vida, quebrando todas as barreiras, enfrentando e vencendo a morte. As portas do céu estão abertas para os que entregam a sua vida a Cristo. Os acessos a uma vida abundante são permitidos, liberados aos que o acompanham. Nós devemos observar o caminho que Jesus abre à nossa frente e segui-lo de perto com fidelidade. Ele disse: eu conheço a tua fidelidade, eu sei que tem pouca força, mas guardasse a minha palavra, não negasse o meu nome. Quando lembramos que Jesus colocou diante de nós uma porta aberta, nossas forças são renovadas. É o que nos ensina Apocalipse capítulo 3, verso 7. Jesus ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é aquele que tem a chave de Davi. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aleluia. Creia nisso. Ele vai abrir, ele vai fazer. Ele se revelou para o pastor da igreja de Filadélfia como aquele que é santo, como aquele que é fiel e como aquele que é verdadeiro. Ele disse: eu sei as tuas obras. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Jesus ele está trabalhando na tua vida. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. É assim que Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Jesus ele se apresenta como aquele que é o único Deus santo e verdadeiro, como aquele que é santo. Ele é o único ser moralmente perfeito, e seu caráter não tem mácula ou falha. O seu convite é para sermos seus imitadores, buscarmos uma vida de santidade, assim como ele é santo. E ele diz mais: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele é verdadeiro, ele é aquele que tem poder para mudar a tua história. Glória a Deus. Aleluia. Nos dias do rei Ezequias, havia um homem que era seu mordomo, ele era um administrador do palácio, o seu nome era Sebena. E ele foi substituído por um homem de nome Eliaquim. E quando ele recebeu a função dele, disse Deus: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então havia um sacerdote chamado Eliaquim, que era o portador da chave do palácio do rei Davi. E seu ofício lhe dava plena autoridade para agir em nome do rei Ezequias. E se ele abrisse uma porta do palácio, ela permaneceria assim. E se ele trancasse a porta do palácio, ela continuaria do mesmo jeito. Assim como Eliaquim recebeu de Ezequias autoridade para abrir e fechar a porta, Jesus ele é o supremo portador da chave. Ele é o dono das chaves. Seja qual for a porta que você está esperando ser aberta, creia que Jesus vai abri-la. Em nome de Jesus. Se Jesus prometeu, ele o fará. Se Jesus abrir essa porta, ninguém poderá fechá-la. E se ele fechar, ninguém poderá abrir. Ele tem as chaves. As chaves são propriedade exclusiva dele e de mais ninguém. Não é uma autoridade militar, não é uma autoridade política, não é uma autoridade religiosa que tem as chaves. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse te dada. É maravilhoso sabermos que as rédeas estão nas mãos do Senhor. Toda autoridade, todo poder pertence a Jesus. Todo poder foi lhe dado no céu e na terra. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o mediador, ele é o teu advogado, ele é o caminho que você precisa caminhar.
Ele é a luz que você precisa seguir. Glória a Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a esperança, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o bom pastor. A Ele pertence a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade. Ele é o dono das chaves. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém há que possa fechá-la. Creia nisso. Deus, Ele tem poder para fazer coisas novas em você, por você e através de você. Ele tem solução para o teu problema. Ele tem uma saída para a crise, a dificuldade que você está enfrentando. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem falado ao teu respeito. Bendito seja o nome do Senhor. Quem poderá fechar uma porta que Jesus já abriu? Prossiga com ousadia, de cabeça erguida, crendo que Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Jesus abre portas difíceis de serem abertas. Jesus abre portas difíceis de serem abertas em tempos difíceis. Nós estamos enfrentando um período difícil, de muitos questionamentos. Algumas pessoas estão vivendo momentos de incerteza, de insegurança, mas para aqueles que estão firmados na palavra de Deus, aleluia, há uma promessa. Conheço as tuas obras. Conheço a tua pouca força, conheço a tua fidelidade. Diante de ti eu ponho uma porta aberta. Glória ao nome de Jesus. Encontramos paz em meio às tribulações, quando nos lembramos que Jesus, Ele nos conhece e que Ele já colocou diante de nós uma porta aberta. Encontramos paz em meio às tribulações, quando nos lembramos que Jesus nos ama. A certeza de que somos amados pelo Filho de Deus nos dá firmeza para vencermos qualquer aflição. João, o discípulo amado, ele sabia disso. Ele se achava exilado na ilha rochosa de Patmos por pregar o Evangelho. E seus amigos estavam sendo perseguidos em todo o Império Romano pela mesma razão. Entretanto, o apóstolo não tinha dúvida de que o Senhor o amava, e essa confiança fazia com que ele mantivesse a seriedade e seguisse adiante. Chegará um dia em que os nossos adversários saberão que Deus, Ele nos ama. Aleluia. É o que está escrito no verso 9. Eu farei aos que se dizem judeus não são, pois são sinagoga de Satanás, farei com que eles venham, se prostrem e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Aleluia. Eis que eu farei que venha, adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Prometeu Jesus. Aleluia, a João, Jesus. Na ilha Glória de Patmos. Faz lembrar quando Davi, o amado de Deus, enfrentou Golias, o gigante. A Bíblia nos ensina que durante 40 dias o gigante Golias desafiava o exército de Israel, dizendo, dai-me um homem. E Davi, o filho de Jessé, belemita, ele não perdeu a oportunidade. Ele olhou para Golias e disse, eu irei lutar contra esse incircunciso filisteu. Davi venceu Golias porque nunca viu Golias como um gigante. Ele olhou para o campeão dos filisteus e disse, esta é a minha oportunidade. Era um tempo tenebroso, um tempo de crise, um tempo de desafio, um tempo de ameaças. Todo o exército estava tremendo e temendo diante de Golias. Mas para Davi, aquele dia era o dia da sua grande oportunidade. Davi acreditava que Deus havia aberto um caminho para que ele fosse projetado em Israel, para que ele viesse triunfar sobre o seu inimigo. Então Davi ele venceu a inveja de Eliabe, que questionou a presença dele no vale de Elá, dizendo, eu sei a presunção do teu coração, que deixasse as ovelhas do nosso pai ao relento e viesse observar a peleja. E Davi, se desviando dele, disse, o que fiz agora? Davi estava ali para levar
mel, pão, mostarda, trigo e pão para os seus irmãos que estavam na peleja. Em seguida, Davi ele se aproxima do local da disputa com Golias e Saul oferece a ele a sua panóplia, uma armadura de guerra, e Davi logo se desvencilhou e disse: eu não quero isso, tira aquilo. E Davi tirou aquilo de sobre si, pois confiava nas armas que Deus havia lhe dado, na estratégia que Deus havia lhe dado. E em seguida Davi ele passa a escutar as ameaças de Golias, dizendo: tu vens contra mim com vara e pedra? E Golias amaldiçoou Davi. Mas os olhos de Davi estavam fitos em Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Aleluia, o Deus que não dorme, que não toscaneja, um Deus que trabalha mesmo em meio às crises, nos momentos de aflição e de peleja, ele permanece poderoso. E Davi ele toma posse, sabe, da vitória. É isso que Deus promete através da carta à igreja de Filadélfia. Glória a Deus. Farei com que aqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Farei com que eles caiam aos teus pés, se prostrem, adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. O nome Davi significa amado. Deus amava Davi. Sabia do seu compromisso, da sua pouca força, da sua fidelidade, conhecia as obras de Davi e por isso lhe deu vitória sobre o gigante. Creia nisso. Glória. Deus conhece você. Deus sabe da tua pouca força, Deus sabe da tua perseverança, Deus sabe do esforço que você tem feito para guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Aleluia. E no momento devido você vai vencer esse adversário que tem se levantado para se opor na tua trajetória, na tua caminhada. Aleluia. Você vai ver o gigante caindo aos teus pés. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que os que haviam sido humilhados serão exaltados e seus perseguidores serão cobridos de vergonha. O fato de passarmos por aflições não significa que Deus não se importa conosco. Pelo contrário, Ele nos ama e Ele nos assegura que um dia todos saberão disso. Eu farei com que aqueles que se dizem judeus, mas não são, pois são sinagogas de Satanás, os falsos cristãos da Ásia que se levantavam contra a igreja de Filadélfia, eles viram a vitória da igreja. Assim Deus fará com que alguém veja a tua vitória. O inimigo vai cair diante de você. A promessa de Jesus é maravilhosa, contudo, ainda que seja desejável que o mundo saiba que Jesus nos ama, é infinitamente mais importante que você mesmo saiba disso. Ele te ama. Em momentos difíceis, talvez pequenos questionamentos acerca do amor de Deus venham sobre a tua mente. Entretanto, não dê ouvidos à voz do inimigo. Não duvide do amor de Deus. Não duvide daquele que morreu em teu lugar e que ressuscitou ao terceiro dia. Outras convicções podem nos abandonar, mas não a certeza do amor de Deus. Creia que Jesus te ama e que Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nunca se esqueça de que você ocupa um lugar especial no coração de Deus. Essa convicção deve falar mais alto em nossos passos, em nossa caminhada. Mais do que qualquer adversidade, Ele irá encher de paz a nossa alma e guiar-nos por um farol, como um farol rumo à vitória. Glória ao nome de Jesus. Tribulações fazem parte da nossa vida. É possível que você agora mesmo esteja passando por uma delas, porém a palavra de Deus nos afirma que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Na Bíblia o Senhor ele deixou registrado uma grande promessa no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te fortaleço com a destra da minha justiça, com a minha destra fiel. Receba força em nome de Jesus. Jesus, Ele te conhece. Aleluia. Jesus conhece as tuas obras. Jesus conhece a tua pouca força. Jesus conhece a tua fidelidade.
Jesus tem colocado diante de você uma porta aberta. Jesus, Ele te ama. Aleluia. Ele disse, mas a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele não sairá. Creia nisso. Jesus, Ele tem poder para fazer de você uma coluna. Coluna serve para sustentação. Deus é aquele que dá força ao cansado e renova a força daquele que não tem vigor. Quem sabe você está sobrecarregado, sobrecarregada. Creia que Jesus tem forças renovadas para você nesta noite. Glória a Deus. Ele tem poder para te manter de pé, para te sustentar. Eu quero orar pela tua vida, pedindo a Deus que venha trazer essa convicção ao teu coração, de que as tuas obras não têm sido vão no Senhor. Aleluia. Pedindo que Ele venha guardar a tua mente, o teu coração, os teus lábios, a tua vida, que você possa receber forças renovadas nesta noite. A carreira cristã, ela é uma carreira em que nós passamos por momentos difíceis, e Jesus sabe disso. Ele nos conhece. Ele fez algumas promessas maravilhosas à igreja de Filadélfia. Ele disse, diante de ti eu pus uma porta aberta, eu te livrarei da hora da grande provação que há de vir sobre a terra. Deus vai enviar o seu livramento. Aleluia. Muitas vezes o livramento de Deus vem através de uma provisão. Às vezes é uma porta de emprego, é uma cura Aleluia, no corpo, Jesus. uma cura física. Às vezes é uma libertação, é a salvação no meio da parentela. Receba o livramento de Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Livramento também pode vir através de uma provisão, através de uma cesta básica, de uma quantia, de uma proposta de emprego. Eu sei as tuas obras, diante Aleluia, de ti eu Jesus. pus uma porta aberta. Glória a Deus. Guarde a palavra de Deus, não negue o seu nome. Os dias são maus, dias difíceis, mas Deus está pelejando pela sua igreja. Ele quer fazer de você um vaso de honra, um instrumento afinado a serviço do seu reino. Aleluia, Ele quer fazer da tua vida uma coluna na sua casa. Deus quer fazer você, sabe, uma coluna no teu trabalho, na rua que você mora, em meio à tua parentela, no meio da tua família. Persevere, persista, continue firme. Deus tem coisas grandes para fazer. Amém. Em você, por você e através de você. Eu quero orar pela tua vida, quero convidar a minha esposa, a irmã Diane Ferraz, a missionária Diane, para junto nós realizarmos Aleluia, esta oração ao nosso Deus pela tua vida. Aleluia. Para que Deus Ele possa continuar com as mãos estendidas sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre as tuas finanças. Amém. Permaneça clamando a Deus, buscando de Deus resposta. Creia que Ele tem coisas novas para fazer nesse ano vindouro na tua vida. Eu conheço as tuas obras. Diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Não negue o nome de Jesus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, tempos de perseguições, mas há uma promessa maravilhosa. Aqueles que guardarem a palavra e não negarem o nome de Jesus receberão a coroa da vida. E terão o direito de entrar no céu pelas portas e habitarão com o Senhor para todo sempre. Aleluia. Vamos orar, missionária Diane? Está conosco também o nosso irmão Ubiratã, um amigo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, seus filhos. Nossa irmã Elaine em Travassos. Deus abençoe. Eu penso que o Ubiratã é irmão de Orandê. Deus abençoe a sua vida, se eu estou certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, missionária Diane? Vamos orar. Pai eterno, Amém, Deus bendito, Jesus, na tua presença louvado nós seja estamos teu nesta nome. noite e queremos, Senhor, render louvores ao teu nome, porque tu és um Deus poderoso, fiel, tremendo, que tens as chaves, Senhor, chaves que abrem e ninguém fecha. Tu és o Deus que abre portas difíceis de serem abertas. Tu abriste o mar vermelho, aleluia. Tu abriste, Senhor, a prisão quando Paulo e Silas estavam presos, quando Pedro estava preso, tu abriste, Senhor, a porta do cárcere e libertaste os teus servos.
Abre portas de libertação nesta noite, Senhor. Que vidas sejam libertas do tráfico, da bebida, da prostituição, da jogatina, das drogas, do crack. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és o Deus que liberta. Aleluia. Tu és tremendo, Tu és poderoso. Glória. Abre portas, Senhor, Sim, de oportunidades de assim emprego. seja, Tu em podes, nome de Jesus. aleluia, dar, Senhor, creio. o privilégio dos Teus filhos começarem o ano de 2022 trabalhando, Senhor, com a sua carteira assinada, Em nome porque de Tu tens Jesus. uma caneta de ouro que assina e o Louvado homem não seja o teu apaga. nome. A Tua Sim. palavra diz, Em eu nome irei de adiante de Jesus. Ti, darei ordem aos grandes ao Teu Glória a Deus. respeito. Assim Tu seja, tens Deus. poder, Senhor, para operar milagre também estando as portas fechadas. É verdade. Porque porta fechada não Hum. pode impedir o Teu trabalhar. Glória. Eu creio, Deus, na Tua provisão. Manda Em o nome de necessário, Jesus. Senhor, para este Sobretudo. pai que precisa manter a sua família, que precisa, Senhor, cuidar dos seus filhos, Sustento, quitar né? as suas dívidas, Aleluia. pagar, Senhor, os seus débitos. Em o nome Eu de creio Jesus, também, que a Senhor. Tua mão poderosa, Aleluia. Senhor, esteja visitando cada lar, Assim levando seja, meu Deus, em mantimento, nome levando de saúde, Jesus, levando em nome esperança, de levando, Jesus, Senhor, glória. uma nova perspectiva, Sim, levando, Senhor, uma palavra Tu de és o Deus de mudança, todas as Senhor, chaves, uma palavra Senhor. de transformação, uma Glória palavra a de Deus. esperança. Sim, Tu és o Deus que tem poder para ir adiante, endireitando os caminhos Aleluia. tortuosos. Nós dependemos, em primeiro lugar, Senhor, de Ti. Glória a Deus, Aleluia. exclusivamente, Tu tens Jesus, é a chave, verdade. Tu tens o Cante. poder, Tu tens o domínio, Tu tens a É o autoridade. A controle de autoridade, tudo. Senhor, não está nas mãos dos governantes, Sim, não está na Deus. mão dos políticos, não está nas mãos daqueles que Aleluia. regem as coisas na terra, mas daquele que está assentado no trono Aleluia. de glória. Glória Tu a és o Deus. supremo guardador das chaves. Eu Se Tu creio, abres, Jesus. Senhor, ninguém há que possa impedir. Foi o Senhor quem tirou Davi de És detrás das fiel, malhadas e o colocasse poderoso, Senhor. como rei sobre todo Israel. Foi o Senhor quem tirou José do calabouço e o fizesse, Senhor, assentar como governador do Egito. Aleluia, Foi o Senhor quem Jesus. tirou Jeremias do Glória a Deus. calabouço. Foi o Senhor quem tirou Daniel da cova dos leões. Glória a Foi o Senhor quem libertou Israel do cativeiro do Egito, do cativeiro da Babilônia, do cativeiro da Assíria. Tu és o Deus que tira o cativo do cativeiro e o Aleluia, faz, Jesus. Senhor, Louvado habitar e em agradecido família, é teu em nome. prosperidade. Sim, meu Tu faz com que o solitário more em família e tire o Aleluia. cativo do cativeiro para a prosperidade. Deus, que este ano vindouro seja um ano de prosperidade, seja um ano de Nome saúde, de seja um ano de Jesus. vitória para a tua Aleluia, igreja glória, e para assim aqueles que seja, hão de Deus, ser em nome de salvos, Jesus. Senhor. Deus, nós queremos orar pelos estados do Brasil, pelo estado da Bahia, pelo Amém. estado de É Minas Deus. Gerais. Deus, faz cessar essas chuvas, Tem Senhor. misericórdia, Estenda as tuas mãos Senhor. poderosas sobre Tua aquele misericórdia, Senhor. estado, Senhor, sobre aquelas Deus, terras, tem cidades e misericórdia. bairros. Faz, Aleluia. Senhor, com que vidas sejam poupadas. Em o nome de Amém, Jesus, faz com Senhor, que a assim água seja. escoe. Sai, safinha, É, farracé. Deus. Faz, Senhor, com que a tua provisão chegue aos Aleluia. lugares mais longínquos. O alimento, o medicamento, toca no coração dos governantes, Senhor, para Sim, que meu possa Pai. socorrer, Senhor, o estado Em da Bahia, o nome estado de de São Jesus, Paulo, o estado de aleluia. Minas Gerais, que a Glória, tua assim mão seja, meu Pai. poderosa esteja guardando, Senhor, cada cidade, cada Amém, família, sim, Deus. em o nome de Jesus. E você diz amém. Missionário Diana. Amém. A paz do Senhor para todos. Estamos felizes por estarmos reunidos no nome santo de Jesus. Quero deixar um versículo apenas para a meditação dos irmãos. Aleluia, que em Salmo diz 46, 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. E o 11 diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Que você possa nessa noite se refugiar naquele que tem poder. Aleluia. Que tem poder para fazer muito mais do que o teu coração almeja nesta noite. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. Já foi dito aqui que Ele tem a chave que abre todas as portas e que fecha e que ninguém abre. Aleluia. E Ele está trabalhando. Às vezes pensamos que Deus esqueceu de nós, né, cara? Mas o silêncio de Deus é um sinal de resposta também. É porque Deus só age na hora certa. E na minha e na tua vida não será diferente. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, se é um refúgio, se ele é o nosso refúgio, podemos pensar que é um lugar tranquilo, que oferece paz. Então, Deus, aleluia, tem paz para ti nesta noite. Tem tranquilidade, sossega a tua alma, aleluia. Refúgio é um ambiente, um lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo. Deus é o teu abrigo, é o lugar que você pode se refugiar, pode se abrigar, aleluia, o lugar pode se esconder ou ocultar coisas, esconderijo, aquilo que serve para amparar, proteger, conforto, aleluia. Amparo, ele é o teu amparo, aleluia, nesta noite, pode descansar e confiar. Aleluia, porque o Senhor é o que te protege, é o que te ampara, aleluia. Ele está trabalhando em teu viver. Muitas vezes pensamos que ele está tão distante da gente, mas ele está bem pertinho. Aleluia, basta você clamar com fé, você ter a certeza de que ele nunca mudou. Aleluia, que ele permanece o mesmo, ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Então, ele está trabalhando. Aleluia. Então, vale a pena continuar crendo nesse Deus. Mesmo que ainda a resposta ainda não chegou. Mas aguarde, que no momento certo ele responderá. Eu creio, porque eu tive uma experiência linda, maravilhosa. Eu estava até questionando com o Ricardo essa semana, dizendo, Senhor, gostaria tanto de ouvir a tua voz. Quando ouvimos a voz do Mestre, a voz do nosso Pai, aleluia, glória a Deus. Nós somos renovados, nós somos fortalecidos, a nossa fé, aleluia, é acrescentada, aumenta, aleluia, nossa esperança em saber que nós temos um Deus que ouve, que vê e que fala, glória, aleluia, que nada está oculto aos seus olhos. Então creia que Ele está trabalhando, creia que eles têm algo, decanta em teu viver, e no tempo certo, na hora certa, chegará a resposta. Porque assim ele fez nessa semana, me surpreendeu mais uma vez, cada vez que ele me surpreende, é motivo de alegria, é motivo de glorificar e exaltar esse Deus que ele é grande, aleluia, poderoso. Eu creio também, se tu estás orando por salvação em meio à tua parentela, continua orando, porque hoje também é noite de salvação, aleluia, glória a Deus, porque quando nós colocamos diante dele, nos pés do Senhor, aleluia, a nossa oração é certeza e a convicção de que ele vai agir, que ele vai libertar, aleluia, glória a Deus, no tempo certo. Haverá salvação em meio à parentela, cante, glória. E que você possa descansar, porque no 10 diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Serei exaltado, então ele será exaltado através da sua vida também. Porque se tu estás orando, aleluia, por alguém, por salvação, o Senhor irá quebrar as correntes, aleluia, despedaçar decanto e vivar, vai despedaçar esse jugo, aleluia, vai trazer, vai dar um banho, vai mudar as vestes, glória a Deus, e trará para o seu decante a sua maravilhosa decante presença. E ali o nome do Senhor será o decanto e será glorificado, porque você está orando. Então Deus está ouvindo a tua oração. Aleluia. Então descansa e continua confiando. Por isso que ele diz, aquietai-vos. Precisamos ter essa convicção que ele é o nosso refúgio, é o que nos protege, é que nos ampara, aleluia, e que podemos sossegar o nosso coração e confiar plenamente que ele vai agir. Amém? Que Deus abençoe, aleluia. Que Deus possa, aleluia, te dar um final de semana maravilhoso na presença dele, aleluia, que ele possa conceder o desejo do teu coração, se ainda não aconteceu, não chegou a tua vitória, as tuas promessas, mas creia que ainda, aleluia, está nos planos de Deus, porque nada pode invalidar, aleluia, as promessas de Deus, nem o tempo, nem o romper do ano, nem as passagens, nem Natal, nem Ano Novo, nada, ninguém pode impedir as promessas que Deus fez na tua vida, aleluia. É porque Deus sabe o tempo certo e a hora certa para cumprir, se não cumpriu ainda, continua dando glória, confiando na palavra dele, porque o tempo é dele para operar no momento certo, e ele vai operar, com certeza, porque de ti ele não esqueceu, jamais ele se esquecerá. Amém? Que Deus abençoe.
Que Deus te guarde, que Deus continue protegendo você, sua família, o seu lar, seus familiares, de perto e de longe, e que Deus possa, nesta noite, aleluia, cumprir com as promessas e te dar um abraço de pai para filho, aleluia, porque Jesus te ama e nós também te amamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Quero me saudar com a parte do seu nosso irmão Maicon, que está lá em Porto Velho, Rondônia. Que Deus seja louvado pela sua vida. Nosso irmão Paulo Sérgio, nosso irmão Ubiratã, nossa irmã Elaine Travassos, nossa irmã Verônica Leite, muitas pessoas que participaram da nossa live. Amém. Nessa ocasião. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos novamente realizando a nossa live. Que vocês possam confiar no Deus que fez Aleluia. A promessa. Amém. Ministramos acerca da igreja de Filadélfia, no capítulo 3, verso 7 e 8 do livro de Apocalipse. Jesus disse: eu abrirei uma porta diante de ti e ninguém poderá fechá-la. Sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechá-la. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. E ministramos uma mensagem que tem como título Paz em meio às tribulações. Amém. Que você possa crer que nós podemos alcançar a paz em meio às tribulações, quando nos lembramos que Jesus conhece as nossas obras, que Jesus nos conhece. Jesus conhece as nossas obras, Jesus conhece a nossa pouca força, Jesus conhece a nossa fidelidade. Aleluia. Encontre paz em meio às tribulações, crendo que Jesus sabe da nossa dependência dele, da nossa pouca força. Encontre paz em meio às tribulações, crendo que Jesus, ele te ama. Amém. Ele disse: farei com que aqueles que se dizem judeus não são, pois são sinagogas de Satanás. Farei com que se prostrem e adorem, prostrados os seus pés e saibam que eu te amo. Então, que você possa guardar essa palavra. Jesus conhece você, conhece as suas obras, conhece a sua fidelidade, conhece a sua dependência dele. Jesus, ele te ama e ele já colocou, já pôs diante de você uma porta aberta. Guarde a palavra, não negue o nome de Jesus, persevere até o fim e ele te dará a coroa da vida. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, irmã Diane. Amém. Desde já queremos agradecer a Deus pela sua companhia e desejar a todos um feliz ano novo para você e para a sua família e os seus amigos com você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta. Amém? Rita. Que Deus abençoe a irmã Rita. Amém? Deus seja louvado pela vida dos irmãos. Permaneça nesse mesmo espírito, orando, meditando na palavra e crendo que Deus ele é fiel para fazer coisas grandes em vossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Você diz, amém. Foi bom tê-lo em nossa companhia. Deus seja louvado pela sua vida. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Na paz de Jesus.